Em meio a uma das maiores crises de credibilidade do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, ministro do STF, defendeu uma reforma do Poder Judiciário. Entre as propostas publicadas no site ICL Notícias, de viés governista, o ministro destacou a necessidade de penas mais rigorosas para a corrupção de juízes, procuradores, advogados e servidores do sistema de justiça como um todo, argumentando que a confiabilidade do judiciário é fundamental para a democracia. Vamos ver os eixos propostos por Flávio Dino. Aqui. Primeiro eixo trata de requisitos processuais para acesso recursal aos tribunais superiores, especialmente o STJ. O objetivo é agilizar as ações judiciais. O segundo eixo tem o estabelecimento de critérios para expedição de precatórios e para a cessão de tais créditos a empresas e fundos. A medida visa eliminar precatórios temerários ou fraudulentos. O terceiro eixo propõe a criação de instâncias especializadas e ágeis em todos os tribunais. Essas instâncias julgariam processos de crimes contra a pessoa, crimes contra a dignidade sexual e atos de improbidade administrativa. O quarto eixo traz a criação de rito próprio para exame judicial de decisões das agências reguladoras. A medida visa o rápido arbitramento dos conflitos de grande expressão econômica, a fim de possibilitar celeridade e segurança jurídica em obras e investimentos. E para falar sobre isso, justamente, Wilson Lima, que voltou de férias e já começa falando sobre um vespeiro. Wilson, o que você achou desses 4 eixos propostos pelo ministro Flávio Dino? Olha, Inácio, primeiramente, boa tarde para você, boa tarde, Rodolfo, boa tarde à nossa audiência. Você, meu amigo, minha amiga de um antagonista, muito obrigado pela recepção calorosa, Inácio. Agora com baterias recarregadas, né, Rodolfo? Até novembro, meu amigo. Agora é sem tirar, meu amigo. Agora o pau vai fechar esse ano e as eleições de 2026 prometem muito. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar? É o seguinte, Inácio, já deu para ver de forma muito clara nessas propostas que foram feitas pelo ministro Flávio Dino que o ministro ele não quer resolver o problema. Quer dizer, ele quer resolver o problema dos outros, mas não o dele. Sabe aquela história do clássico técnico de futebol que adora ficar dando pitaco no time alheio, mas ele não consegue resolver o problema da própria zaga? É disso que se trata. Esse tipo de manifestação do ministro Flávio Dino, ele tem esse condão. Ele tenta, na verdade, colocar uma cortina de fumaça em um problema muito maior. Que problema é esse? O Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala de crise do Banco Master, quando a gente fala de outras crises relacionadas aos integrantes do Supremo, a gente está falando, basicamente, Inácio, de um problema relacionado à falta de postura dos integrantes da Suprema Corte. E essa correção de postura da Suprema Corte é que deveria ter sido atacada nessas propostas feitas pelo ministro Flávio Dino. Além disso, é bom lembrar que esse manual de conduta, né, que essas propostas do Dino, até que eles sejam né, tenham um bom caráter, né, para olhar para o judiciário como um todo, é bom lembrar, Inácio, que elas focam nos juízes de primeira e de segunda instância. Ou seja, jogam o problema para outro ponto. É o clássico tentar tapar o sol com a peneira. Então, meu amigo, a verdade é que, na minha humildíssima opinião, esse tipo de proposta do Dino não vai avançar e só deixou muito claro outra coisa. Esse abismo entre a turma do Supremo que quer fazer alguma coisa e a turma do Supremo que não quer fazer nada e deixar as coisas como estão. Você tem uma turma ali, você tem o André Mendonça, Edson Fachin, até mesmo a Carmen Lúcia, que ainda discutem um código de postura para os próprios ministros. Né? Fala-se, inclusive, de autocontenção, um termo que o Dino condenou nesse artigo publicado nessa semana. Inácio, a verdade é o seguinte, meu amigo, é como dizem por aí. Se você quer resolver um problema de casa, aponte para a sua casa. Não fica apontando para a casa do vizinho, imaginando que a solução de um problema como esse, simplesmente vai cair do céu. Ricardo Kertzmann e Rodolfo Borges, muito boa tarde. Qual a análise de você? Começando por você, Ricardo, dessa proposta de Flávio Dino, com todos esses eixos, todos esses potenciais ajustes em relação aos comportamentos das cortes.
Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Wilson. Seja bem-vindo. Boa tarde também, queridos amigos antagonistas. Olha, nisso tudo aí, só me chamou a atenção o eixo número 3, porque o que deveria ser combatido de verdade nessa história toda de reforma do judiciário, vou falar daqui a pouco, mas o eixo número 3, se for exatamente o que eu compreendi, é você tirar do STF o julgamento a respeito de crimes contra pessoas, isso para mim já seria um avanço enorme. O problema é como que você vai fazer isso à luz da Constituição. Porque a história de recursos, o famoso transitado em julgado, que permite com que quase todos os casos envolvendo pessoas físicas e jurídicas cheguem ao Supremo, no caso das pessoas físicas, os crimes contra as pessoas, isso acaba chegando no Supremo por conta desses preceitos constitucionais. Se isso fosse de fato delimitado, seria um grande avanço. Lembrando que quem resolveu se transformar numa corte penal, vamos dizer assim, numa corte que julga crimes de todas as ordens, de todos os fatos contra as pessoas, foi o próprio Supremo. Eles é que concentraram cada vez mais ao longo dos anos, ano após ano, esse poder em mãos. E por que gostam de concentrar poder em mãos? Porque concentrando esse poder, a gente sabe muito bem como que funciona o toma lá da cá. A gente assistiu semana passada, se eu não me engano, se não foi na semana passada, foi na anterior, mas o ministro Gilmar Mendes, publicamente, mandaram um recado ao governador de Minas, Romeu Zema, dizendo o seguinte: olha, você não pode reclamar do STF, porque nós julgamos um pedido de vocês, do estado de Minas aqui, julgamos favorável a vocês esse pedido. Como aqui diz o seguinte: olha, tá vendo? Mande para mim, que se eu julgar favorável, isso serve como moeda de troca. Você é meu devedor na frente. E é óbvio que isso não pode funcionar dessa forma. O STF tem que julgar à luz da Constituição e à luz da lei. E pouco importa se depois uma pessoa que conseguiu uma ação, conseguiu provimento em uma ação no STF, não deve nada, ele não tem que pagar nada e não fica devedor em nada. Então, esse eixo 3, se for assim mesmo, tirar do STF essa questão de tudo, de todos os recursos chegarem até eles para ter o famoso trânsito em julgado, seria um avanço. Agora, o principal, Inácio, seria ter o que não tem, que era o famoso órgão externo, alguém fora do STF, um controle externo do STF, porque o CNJ, que seria o controle externo do judiciário, foi para isso que ele foi criado. O STF, um belo dia, disse o seguinte: ele é um controle externo pero não mútil, porque aqui no STF, quem cuida do STF somos nós mesmos. Seria fundamental, seria primordial, é necessário. Não dá mais para conviver com um país em que o STF sozinho resolve tudo e ninguém pode questionar ou confrontar o STF. Porque quando você diz que isso é uma prerrogativa do Senado, você tem um ministro do STF, como teve o Gilmar Mendes naquela época, querendo também numa canetada dizer como que se daria ou não um processo de impeachment. Eu acho que é fundamental nesse momento, para além de uma reforma macro do judiciário, e aí uma reforma macro mesmo, envolvendo inclusive carreiras, inclusive cargos, inclusive funções, estrutura e tudo mais, porque é um dos judiciários mais caros do mundo, se não é o mais caro do mundo, para além de uma reforma ampla, geral e restrita, pegando carona no famoso ditado, no famoso tratado da anistia, na época do AI-5, se não é uma reforma ampla, geral e restrita, pelo menos uma reforma que, além de tudo isso que eu já falei, toque na verdadeira ferida que hoje aflige a sociedade brasileira, Inácio, que é quem pode efetivamente controlar e colocar um freio no Supremo Tribunal Federal. Rodolfo? Boa tarde a todos. O Ricardo mencionou o AI-5, o Flávio Dino menciona o AI-5 nessa proposta longuíssima, que aliás a gente botou 4, o 5 aí são 15. Ele enumerou 15 propostas para melhorar o sistema judicial. Como o Wilson disse, de fato, algumas dessas propostas melhorariam, sim. O Dino, inclusive, alega a velocidade dos processos, entre outras coisas, que precisam ser melhoradas. É verdade tudo isso, mas, como os dois já disseram, é uma cortina de fumaça, porque o Dino, e eu acho que tem um ponto específico nesse texto que o Dino publicou, longuíssimo texto, que é o batom na cueca do texto, né? Que é o que indica Aqui que estão os outros ainda eixos. tem mais eixos aí, né? Pois são 15 eixos, não é muita coisa.
Agora, em nenhum desses eixos, as questões que dizem respeito ao STF são tratadas frontalmente, diretamente. Ele está desviando. E aí, retomando o que eu estava dizendo, entre tudo o que o Dino fala, ele desdenha da proposta ou da expectativa de autocontenção do STF, que é defendida hoje pelo ministro Edson Fachin. E ele não precisaria desdenhar disso, porque as 15 medidas aí enumeradas, as propostas do Dino, elas não conflitam com a perspectiva de autocontenção do STF. Mas o que o ministro Dino fez, e eu usei essa imagem, o Wilson usou uma imagem futebolística aí, eu usei outra para escrever ontem sobre esse assunto, eu disse que ele está cavando um pênalti. Então, o Dino, que eu classifico, inclusive, nessa análise como atacante do STF Futebol Clube, porque essa expressão STF Futebol Clube teria sido dita pelo Dino naquela reunião em que os ministros do STF fizeram para ver como é que eles iam tratar da questão do Dias Toffoli, e foi depois dessa reunião que eles publicaram uma carta em defesa do Dias Toffoli, dizendo até que ele deixaria a relatoria do caso do Banco Master, mas não precisaria ter deixado, porque não tinha conflito de interesse, o que foi desmentido por uma atitude do próprio Dias Toffoli dias depois, e repetida hoje, inclusive, né, quando ele se declarou suspeito para participar, naquela época, né, algumas semanas atrás, do julgamento que referendaria, e acabou referendando, a prisão do Daniel Worcaro. Hoje, quarta-feira, ele repetiu esse procedimento, se manifestando como suspeito para participar do julgamento para referendar a prisão do Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que teria sido subornado pelo Daniel Worcaro para que o BRB aceitasse lá umas carteiras esquisitas do Banco Master, 12 bilhões de reais. Inclusive, nessa semana também muita notícia sobre esse assunto, né? O BRB anunciou um acordo para vender o equivalente a 15 bilhões aí dessas carteiras do Master que aparentemente o BRB adquiriu para ajudar o Daniel Worcaro, e nessa tratativa o Worcaro começou a fazer pagamentos para o ex-presidente do BRB por meio de apartamentos, 6 apartamentos, 4 em São Paulo, 2 em Brasília. A gente tratou disso também na semana passada, quando ocorreu a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Mas voltando para a proposta do Dino, mais uma vez, um ministro do STF se faz de vítima, ou faz o STF de vítima. Estavam acuados aí, estão ainda acuados por causa da questão do Banco Master, e o Dino fala, não, o problema não é esse aqui. Aliás, a última reforma que foi feita de fora para dentro no STF foi o AI-5. Ele usa essa cartada da ditadura militar para dizer que quem deve fazer uma reforma judicial não é ninguém além do próprio poder judiciário. Como o Ricardo já abordou, não é bem assim, porque se for depender dos ministros do STF, aparentemente, eles não vão fazer aquilo que precisa ser feito do ponto de vista de controle do STF. Hoje, continua havendo uma única forma de regular um ministro do STF, que é o impeachment. Esse é um problema. Se o Dino tivesse abordado alternativas a isso de forma mais clara nessa proposta, talvez fosse o caso de considerá-la. Mas o fato é que essa proposta, da forma como foi apresentada pelo ministro Flávio Dino, ela é só uma tentativa de desviar o foco do Supremo Tribunal Federal, e provavelmente ele não vai conseguir fazer isso, porque a cada dia tem uma novidade sobre esse caso do Banco Master, que só machuca mais o STF ao expor que os ministros do STF, né, o problema não é exatamente o STF, mas os ministros do STF, têm atitudes suspeitas que merecem ser investigadas e que eles, se depender deles, nunca serão investigados.